Módulo categorias. O módulo categorias é um dos módulos mais importantes para garantir que o sistema ele gere os alertas e os avisos necessários relacionados à manutenção. Então eu realmente é, é, indico que você dedique um tempo na configuração das categorias. Lembrando que essa configuração ela é feita uma única vez, tá? Esse cadastro, essa parametrização. Depois, o sistema vai funcionar no automático. Quando você acessar pela primeira vez, a única categoria que vai vir padrão é a categoria motor, que é extraído lá da configuração da embarcação, da configuração inicial. O restante não vai ter nenhuma categoria aqui. Então você vai montar as suas categorias. Obviamente você tem aqui alguns modelos de categoria que você pode copiar ou você pode criar as suas próprias categorias. Para que vocês tenham uma noção real de como que é feita a distribuição das categorias, então a categoria motor, e essa que vem automaticamente, ela é a única que o modo de controle dela é por funcionamento do motor, hora motor. Então todos os itens de revisão do motor, eles são controlados, as datas para as revisões, de acordo com a hora motor. Todo o restante das categorias ou vai ser por tempo de uso, ou vai ser por data de vencimento, ou é documentação, ok? Eu vou agora abrir aqui a categoria motor. Você tem duas formas de enxergar visualmente essa categoria aqui. Quando você acessar pela primeira vez, vai estar aqui o nome do motor, só que não vai ter item nenhum. Os itens você tem que incluir. Eu sugiro que você, de posse do manual do seu motor, você então verifique as indicações de quanto em quanto tempo que são feitas as manutenções, tá? E os itens que são feitos essa manutenção para você poder construir aqui a tua categoria do teu motor. Você pode visualizar assim como lista ou cartões. Então reparem você, quando eu abro cartões, eu tenho aqui toda a configuração que eu vou fazer do rotor. Então, por exemplo, no manual da Volvo, ele recomenda, se eu não me engano, que eu troque o rotor de 200 em 200 horas, alguma coisa assim. Mas eu de 300 em 300 horas, eu confiro o rotor e se eu for fazer uma viagem mais crítica e tudo mais, eu troco. Se não, eu vou observando ele até dar o momento de trocar. Mas o sistema precisa ter uma referência para te dar o alerta. Então isso aqui eu tenho que configurar. Eu coloquei aqui 300 horas, eu coloquei aqui são 12 meses, o que vier primeiro, né? Ou 300 horas, ou 12 meses. E eu digo aqui também qual foi a hora da última manutenção do motor. E também a data. Com essa informação aqui, o sistema assume então esse controle para ele te dar os alertas, ok? Você também pode anexar documentos. Então aqui, por exemplo, eu tenho anexado aqui esse Yacht Parts, que ele tem aqui a lista de todos os motores, né? Volvo. Eu tenho também aqui o manual da Volvo, né? Eu tenho aqui, você pode subir uma infinidade de documentos relacionados o seu motor, tá? Então aqui, por exemplo, o primeiro item é rotor, o segundo item é a correia do alternador, a mesma coisa, eu coloco aqui as horas, e isso com o manual em mãos, né? Filtro de óleo, mesma coisa, 300 horas ou 12 meses, e aí depois que você fez essa configuração aqui, né? Você salva e aí pronto. A partir deste momento, o sistema então ele vai criar os alertas, enfim, de manutenção do motor. Aqui, por exemplo, eu tenho uma outra categoria que eu criei, que é a categoria documentação. Bom, essa categoria documentação, eu tenho aqui toda a documentação do barco.
Então aqui eu tenho aqui o título de inscrição da embarcação, eu tenho aqui a habilitação de capitão, eu tenho até aqui o documento do Hans, que é de barras e ancoragens, né? Que é um material incrível para quem sobe a costa do Brasil aí, perfeito, tá aqui também. Eu tenho aqui a Norman, eu tenho o Ripian, eu tenho a Infosar. Ou seja, você pode, eu tenho a licença estação navio, tudo à mão. Então você pode listar aqui a quantidade de documentos que você necessita e tem na embarcação, tá? Aí nessa configuração, eu estou aqui em lista, né? Vou botar em cartões. Nessa configuração, eu coloco a data do registro e a data do vencimento. É o suficiente para o sistema poder te alertar. Uma outra coisa importante em relação, quando eu estou fazendo essa categoria de documentação, é o tipo de controle. Eu escolher documentos, tá? E eu digo quantos dias de antecedência que eu quero que o sistema comece a me avisar. Por quê? Porque alguns documentos levam tempo para o despachante resolver e tudo mais. Então, é importante você definir aqui qual a antecedência que você quer começar a ser avisado, tá? Então, eu falei aqui de motor, eu falei aqui, por exemplo, de documentação. No meu caso, que é um veleiro, eu tenho também a parte de mastreação. Então, eu tenho aqui todas as partes do mastro e aí, justamente com o manual do mastro ali, eu vou indicando de quanto em quanto tempo que é para ser feita essa manutenção, tá? Por exemplo, equipamento de salvatagem. É o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio. E aí, no caso do equipamento de salvatagem, é por data de vencimento. Então, eu coloco aqui data de vencimento e quando eu faço o cadastro, né, especificamente, eu menciono a data do vencimento para que eu possa ser alertado. Então, usa a sua criatividade para você poder distribuir aí a sua embarcação por categorias, né? Se você tiver que criar alguma nova, você vem aqui adicionar a categoria. Você pode buscar algum modelo ou você pode começar do zero e você definir o tipo de categoria, se é documento, se é data de vencimento ou se é por tempo de uso. Por exemplo, o mastro é por tempo de uso. Então, o mastro, lá o fabricante diz que depois de 10 anos você tem que inspecionar e até substituir, por exemplo, os estais. Então, você vai definir aqui e você vai adicionando cada item aqui de acordo com esse modelo de categoria que você está criando.